O senhor, por ter saído da plenitude, dono de Deus e saído debaixo da bênção do apóstolo e ter aberto um novo ministério, não se sente rebeliado, não? Primeiro que a bênção vem de Deus. Depois eu fui até o apóstolo Luiz Hermínio, um homem de Deus, para me abençoar, porque eu saí debaixo de palavra de maldição, porque eu não queria mais. Eu não podia ter amizade com o Leonardo Salles, não podia ter amizade com outros pregadores, não podia frequentar outra igreja, e já estava me incomodando que tem vezes que Deus não está e a gente está fazendo hora extra. Tenho gratidão, foi o que eu falei, que me deu a oportunidade, mas tudo tem um tempo determinado. Mas sobre rebelião, engraçado que todo mundo que sai é rebelde. Mas vamos na Bíblia, a gente só está falando da Bíblia. Vamos lá. Quem saiu? Davi ou Saul? Saiu de onde? Quem ficou? Saul ou Davi? O rebelde sempre... nem sempre o rebelde sai. Quem sai quem fica é o rebelde. Saul era rebelde e ficou no reino, no trono, endemoniado. A Bíblia diz que Jacó saiu e quem ficou foi Esaú. Então, biblicamente, Davi teve que sair. Quem ficou foi Absalão. Então, nem sempre o rebelde, que muitos falam para botar temor ou amaldiçoar o seu ministério, é o que sai. Geralmente é o que fica. O rebelde é a Deus, não ao homem. O problema é quando você quebra princípios. Quando você começa a quebrar princípio e fugir um pouco do evangelho, está na hora de você partir. E tomar, às vezes, e acreditar no seu próprio chamado. É bom enquanto durou. Tem pessoas que vai passar na minha vida, na sua vida, algumas páginas. Por exemplo, você vai ser bênção na minha vida até a página 8. A 9 você não vai estar. Então o problema é que quando as pessoas têm... isso que o pastor Carlos Eduardo falou aqui, eu gostei muito. O espírito de Jezabel não é a mulher assim toda de enfeite. É manipular e controlar você. Você não ter domínio mais da sua família. Querer mandar na sua esposa, no seu filho, no seu tempo, na sua hora. Tinha dia que era quase 5 para meia-noite, 10 para meia-noite, eu estava com a minha esposa, ou dormindo, roncando, namorando, levanta agora e vai fazer televisão. Minha mulher passou um ano novo e aniversário dela dentro de uma rodoviária e mandaram eu ir sozinho para pregar na palavra em outro lugar. E minha mulher veio do Rio de Janeiro para São Paulo, passou o aniversário e a virada de ano, que é o aniversário dela é na virada de ano, dentro do ônibus. Então tem coisas que, quando começa a cheirar mal, e a Bíblia fala que no final do tempo até os escolhidos seriam escandalizados. Então nem sempre o rebelde é o que sai. Geralmente é o que fica. Saul ficou. Você está chamando o apóstolo de rebelde? Contra Deus, sim. Hoje, sim. O apóstolo, o senhor que trabalhou com ele, está dizendo... Hoje, sim. Que o Agenor Duque... Entre eu e ele, nesse posicionamento, sim. Porque todo mundo que não presta saiu, a igreja devia estar crescendo, né? Então, e não diminuindo. Mas você não está indo contra alguém que foi um pai seu que te... Pai não. Pai eu só tive um. Pai não. Está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Que te apoiou, que te incentivou, que te deu as primeiras oportunidades. Deu uma oportunidade, mas ele colheu muito com a oportunidade que ele me deu. Só eu abri 97 igrejas. Honrei ele e a esposa até o último dia que eu estava sendo sustentado por aquele altar. Mas você quer conhecer uma ex-mulher, um ex-líder, é quando você sai. É quando Deus fala, o seu tempo chegou. E não foi Leonardo Salles, não foi minha mulher, não foi a Duda, não foi ninguém que me tirou de lá. Quem me tirou de Deus? Eu que estava pagando um preço por estar além daquilo que o tempo que Deus determinou na minha vida. Então o senhor acredita que foi direcionado por Deus a sair? Sim, porque hoje Deus preparou tudo, usou pessoas para mim abrir o ministério, que começou dentro de uma casa, como a igreja primitiva lá no Jardim Macedônia, em 2 cômodos, porque eu acho que quem começa grande é monstro. Adão começou grande e terminou pequeno. Jesus começou pequeno e tem até hoje. Então eu comecei dentro de uma casa. Depois eu fui para o Capão Redondo, Santo Amaro, aí fui abrindo algumas igrejas, sempre com um propósito. Aí eu abri a Bíblia e falei, Deus, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Ou tenho que trabalhar para as pessoas? E ele falou, aí abri em Jeremias 23. As ovelhas maltratadas e não cuidadas fugiram do aprisco. E Deus levantou pastores para cuidar dela. Então, sendo bispo, nem se eu fosse pedir a bênção para ele, talvez ele me desconsagrava, como ele desconsagrou outro bispo da igreja. Pois é, né? Existe desconsagração? Não, mas ele desconsagrou um bispo. E se eu fosse lá pedir a suposta bênção, ele teria me desconsagrado. Porque ele não queria me perder. Como eu também não queria sair. Então, um ato de
Falei, entre a voz dele e a de Deus, eu prefiro ouvir a de Deus. E o que tu acha da desconsagração do bispo lá? Ridícula e fora da Bíblia. Mas foi o que o bispo fez para ser desconsagrado? Não concordou com a visão e com algumas condutas que ele estava fazendo no ministério. Quem discordasse tem uma penalização. Eu já vi consagração, mas desconsagração nunca vi. E pior que ele ainda falou amém, né? Na desconsagração. Esse que é o pior ainda, né? Pois na hora da oração. Né? Então, mas poderia ter acontecido comigo. Então, mas assim, oro pela vida deles. Não é sobre pessoa, mas já que o senhor tocou no assunto, eu sempre tive a curiosidade. O senhor que trabalhou lá, conhece o apóstolo. Quem de fato é o Agenor Duque? Existe um antes, um durante e um depois. Uma pessoa que sempre cuidou das pessoas no início, trabalhador, dia e de noite, e que se perdeu por dinheiro. Tu acredita que ele se perdeu mesmo? Por dinheiro. É mesmo? Faz 4 meses que ele está fora do Brasil e não vem pastorear o povo em São Paulo. Se perdeu por dinheiro, infelizmente. É mesmo que o senhor está falando? Se perdeu por dinheiro. Eu tô dinheiro. assustado. Se perdeu, infelizmente, mas eu creio que se Deus tirar algumas pessoas do caminho dele, até quem só pensa em dinheiro, talvez, por ele sempre ter sido um grande trabalhador no evangelho, lá no início, eu acredito que ele... Porque assim, a igreja eu também posso, que Deus, eu sempre falo que me conserve assim. Quando entra muito dinheiro na igreja, você tem que saber onde você está investindo. Você não pode investir em avião, em barco, em iate, lá na América, Estados Unidos. Tem muito povo. Tem muito sangue de várias igrejas líderes, está tudo o dinheiro do povo lá nos Estados Unidos. Por isso acontece muito furacão, desgraça. E eu acredito nisso. Tem muito sangue inocente do povo, tá tudo nos Estados Unidos, de grandes líderes evangélicos. De Alagoinha, de Quadrangular, de Assembleia, de Plenitude, de Universidade, tá tudo lá. O senhor está dizendo que muito sangue inocente, Sim. dinheiro da membresia da igreja no Brasil, da igreja brasileira... Está tudo nos Estados Unidos. Então, até o Trump botar todo mundo para correr. Tá tudo lá. Isso é muito sério o que o senhor está falando, sabe? Mas tá disso, tudo lá. né? Tudo lá. É tudo lá. Uns ainda usava, colocava até na Bíblia, na cueca. Então, tá tudo lá. E o povo aqui gemendo. Chegou um tempo de pedir, em outros ministérios, tem pastor que pede mistura, pô. Pro membro, a gente tá dando cesta básica. Então, aquilo que a gente aprende errado, a gente... aí uma pessoa falou, mas você foi muito conivente, né, com algumas coisas. Tu viveu lá, tu viveu essa realidade. Sim. Por quê? Porque eu acredito que eu tinha um preço a pagar. Teimosia. Foi manipulado a isso? Manipulado, mas a gente não é besta, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente é grande, né? Já, né? Não é criança. Muito medo, porque muitas das vezes as pessoas que saem ridicularizadas, difamadas, caluniadas, e as pessoas às vezes jogam muito baixo. Lembra da briga dele com o Valdomiro e outros com o Luciano? E eu não esperava que faria comigo, até porque, como você falou, filho, ajudei, só eu abri 97 igrejas, me ajudou sim. Me ajudou assim, deu... É igual o que lançou o Neymar, o Márcio Fernandes. Ele lançou o Neymar ao futebol, mas ele não é o dono do Neymar. Tem gente que ele te dá uma oportunidade, mas não é o dono da sua vida. Eu coloquei a minha mulher no altar e dei um filho para ela, mas eu não mando nela. Isso não é narcisismo. Então hoje tem líderes, por causa de um favor, por causa de uma oportunidade, ele quer controlar a sua vida, ele quer mandar em você, quer mandar na sua mulher, quer mandar em tudo. Tu se sentia controlado, manipulado? Em todos os sentidos. Tinha época, no dia do meu aniversário eu não consegui ver meus filhos, porque tinha reunião o dia inteiro na igreja, no dia do meu aniversário. E meus filhos, minha mulher e minha mãe chorando. Então assim, aí você vai cair na ficha. E Deus usou grandes pessoas para abrir meus olhos, como eu estou tentando fazer com algumas pessoas. Olha o seu potencial, você é homem de Deus, você pode pastorear, você pode ter outra igreja, você pode ter outras amizades. Então ninguém presta, só os da sua igreja prestam? Pera aí, tem coisa errada. Então, tem mesas que a gente está sentado, que Deus já saiu faz tempo, e a gente está fazendo hora extra. Ô bispo, não leve a mal a pergunta que eu vou fazer. Não seria uma covardia de sua parte ter comido da mesa muito tempo e agora o senhor vir no podcast e expor isso aí, falar que o cara se perdeu? Não, porque foi através de uma frase dessa que eu abri os meus olhos também. Então tem gente que eu acho que também... Talvez isso estimula ele voltar ao primeiro amor. Tem coisas que eu fazia que eu tive que tomar um choque de realidade para voltar ao primeiro amor. Talvez volte ao primeiro amor, ou talvez aqueles que são justos, que Deus arranque de lá e abra um ministério e seja feliz. Hoje eu tenho um tempo para minha mulher, tenho um tempo para o meu filho, hoje eu tenho um tempo para meus 4 filhos, hoje eu tenho tempo para vir aqui, hoje eu tenho tempo de ver minha mãe, almoçar com a minha mãe, eu não tinha tempo para nada.
E não é que vocês podem estar na obra e não estar com o dono da obra. Então tem épocas, eu estava